Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes de começar o vídeo, quero pedir aí, se você não for inscrito ao canal, se inscrever e no final do vídeo, se gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais para ajudar esse canal a cada vez mais trazer aula de matemática para vocês. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com triângulo retângulo. Nessa aula nós vamos falar do triângulo retângulo, do famoso teorema de Pitágoras. E na próxima aula a gente vai falar aí das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Bom, então, fazer aqui uma recapitulação, né, do triângulo retângulo. Então, qual é a característica do triângulo retângulo? Possui um ângulo reto, um ângulo medindo 90, tá? Então, sempre vai ter esse ângulo aqui, claro que não necessariamente dessa posição aqui, ele pode estar em cima, embaixo. A questão é, todo triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. É importantíssimo a gente ter os nomes aqui dos lados. No triângulo retângulo, eu tenho nome aqui para os lados. Eu tenho o importante aqui, ó, hipotenusa. E como que eu identifico a hipotenusa? É oposto ao ângulo reto. O que é oposto? De frente. Então, aqui, se eu pego aqui, ó, de frente para o ângulo reto, eu tenho essa aqui, a hipotenusa. Então, aqui a hipotenusa é o segmento de reto lado AB. E os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Aqui, nesse caso, os lados AC e os lados BC. Okay? Esses, então, são os catetos. E importante isso porque, para a gente depois trabalhar seno e cosseno, a gente vai ter que identificar aqui a hipotenusa e os catetos. Claro que depois os catetos ainda vão ter nome especiais de acordo com o ângulo, tá, pessoal? Bom, aqui outra informação importante, outra definição importante é a projeção ortogonal, para a gente usar aí nas relações métricas do triângulo retângulo. E o que é isso? É o conjunto das projeções ortogonais de todos os pontos do segmento AB sobre uma reta R. Então tá, primeira coisa aqui, projeção ortogonal. É o conjunto das projeções ortogonais. Projeções aqui, vamos pensar o seguinte, forma um ângulo de 90. Forma ângulo de 90. E como vai ser isso? Bom, uma projeção ortogonal, portanto, pode ser imaginada como a sombra de uma figura geométrica e um plano sobre o sol de meio-dia. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho uma reta aqui R, uma reta R qualquer, e vou ter alguns segmentos aqui. Então, vamos pensar aqui, sei lá, num segmento. Vários segmentos aqui. Para a gente fazer alguns testes. Então, imagine o seguinte, imagine que tem um sol, uma lanterna aqui em cima. Então, vamos pensar aqui num sol, né? Eu vou desenhar um sol aqui, em cima aqui desse segmento de reta. Então, outro sol aqui, outro sol aqui, outro sol aqui e outro sol aqui. Meu sol tá... Bom, isso é só para representar o sol. Então vai ser uma sombra nessa R aqui. Vamos até colocar em vermelho essa sombra. Então como que seria? Ó? Forma um ângulo de 90. Como que é isso? Ó? Todos os pontos aqui vão ser projetados aqui na reta R, formando o ângulo de 90. Então, ó, mais ou menos assim. Todos esses pontos. Então, aqui tem infinitos pontos aqui formando. Então, esse espaço aqui, ó, na reta R seria a projeção ortogonal desse segmento, que a gente pode chamar de segmento AB. Tá? Opa, deixa eu colocar na cor azul. Então, segmento. Vamos pensar em vários segmentos ABs aqui. Ó. Então, AB, AB. Ok? Então, vai formar um ângulo de 90 aqui. Então, essa seria a sombra. Essa parte vermelho seria a sombra desse segmento AB. E aqui nos outros a mesma coisa. Fazer as projeções. Vamos projetar o início e o fim para a gente ganhar tempo. Então, eu projeto o início e o fim aqui. Ó. Então, esse aqui vai ser mais ou menos a projeção ortogonal. Aqui tem um detalhe, pessoal,
que quando o segmento está inclinado, a projeção é menor. Quando o segmento está paralelo a essa reta, quer dizer que a projeção tem o mesmo tamanho. E quando o segmento é perpendicular, ou seja, está exatamente na vertical, forma só um ponto aqui. Ó. A sombra dele vai ser apenas um ponto aqui. Aqui, ó, quando passa também, aí vai pegar de um lado e de outro, tá? Então vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, ó, a projeção, tá? E aqui também eu vou ter a projeção aqui. Aqui também, ó, como eles são inclinados, as projeções são menores que o segmento, ok? Então essa é a ideia de projeção ortogonal. Você imagina uma lâmpada em cima, o sol ao meio-dia, que está exatamente em cima, e a sombra que ele formar no plano é a projeção ortogonal. Então, a projeção ortogonal, em termos mais coloquiais, é a sombra formada pelo segmento em uma reta, ok? Bom, agora chegamos num dos principais assuntos dessa aula, né, que é as relações método triângulo. E, claro, dentro dessas relações, a gente tem uma relação muito importante, muito usada em matemática, é o Teorema de Pitágoras. Mas vamos lá. Mas antes de a gente chegar nas relações, vamos primeiro ter aqui um triângulo retângulo, claro, retângulo aqui em A, tá? E eu tenho aqui os elementos desse triângulo retângulo. Então, além da hipotenusa e dos catetos, eu vou ter outros elementos aqui. Quais são? Primeiro, a hipotenusa, que é medida A, tá? Então, essa hipotenusa aqui, estou chamando de medida A, que é essa parte toda aqui, ó. Vou até colocar aqui em azul. Então, ó. O que é esse segmento A, que é a medida A? Esse segmento aqui, ó, esse lado BC. Então, aqui a hipotenusa seria o lado BC, tá? B e C, que são essas outras medidas aqui, são chamadas de catetos, tá? Então, C é a medida de B até A e B é a medida de A até C, ok? E H, a altura relativa à hipotenusa. O que é a altura? É aquele segmento que sai de um vértice e forma um ângulo reto com vértice com o lado oposto. Nesse caso, o lado oposto é a hipotenusa, então está aqui o H. E MN, medida das projeções. Lembra que a gente viu aqui agora há pouco as projeções. Então, a projeção do cateto C, então a projeção do cateto C é M. E a projeção do cateto B é N. É a sombra que esses catetos estão fazendo sobre a hipotenusa. Então, a sombra de B é denominada por N, que é essa medida aqui, e a sombra aqui, ó, do C, que eu desenhei por M, é essa parte aqui. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos para a parte importante dessa aula, as relações métricas. Pessoal, não vou fazer a demonstração desses, caso alguém queira, deixa aí nos comentários. Mas a ideia aqui não é fazer as demonstrações, tá? É a gente fazer uma revisão e partir para as fórmulas e, claro, o principal, ir para os exercícios, tá? Mas essas fórmulas são provadas através da semelhança de triângulo. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com o Teorema de Tales e semelhança de triângulo. Então, através do Teorema de Tales, da semelhança de triângulos, a gente prova essas fórmulas aqui, ok? Mas não é o intuito dessa aula, senão a aula vai ficar muito longa. Então, aqui eu só vou apresentar as fórmulas, tá? Bom, primeiro aqui é que a hipotenusa aqui, ó, esse A aqui, ele é formado pela soma do M mais N, das projeções ortogonais dos dois catetos. E agora a gente tem as relações. O cateto ao quadrado, no caso B ao quadrado, é igual ao quê? A sua projeção vezes a hipotenusa. Então, de novo, o cateto ao quadrado é igual à multiplicação da sua sombra com a hipotenusa, que é essa fórmula aqui. Depois nós vamos ter o outro cateto ao quadrado, vezes a sua sombra igual à hipotenusa. O mesmo. Então, essas duas fórmulas são equivalentes. Você pega o cateto, eleva ao quadrado, e isso é igual à sua sombra multiplicado pela hipotenusa. Depois nós vamos ter aqui a relação da altura. A altura ao quadrado é igual às duas projeções, a multiplicação das duas projeções, ok? Então, de novo, a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções dos catetos. E a outra relação que temos aqui é de um cateto vezes o outro, isso é igual a hipotenusa vezes a altura.
tá? E, por fim, a relação importantíssima aqui na matemática, que é o famoso Teorema de Pitágoras, que é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, você pega a hipotenusa e eleva ao quadrado, isso é igual a um cateto ao quadrado e mais a soma do outro cateto ao quadrado. Esse aqui é o famoso Teorema de Pitágoras, ok, pessoal? Bom, aqui tem uma aplicação já para esse Teorema de Pitágoras, tá? Que é para descobrir, fazer, né, relacionar o lado do quadrado com a diagonal e o lado do triângulo equilátero com a altura. Então a gente chega nessas duas fórmulas, usando o Teorema de Pitágoras, a gente chega que a diagonal do quadrado é igual ao lado do quadrado vezes a raiz de 2. Tá? De novo, não vou demonstrar essa fórmula, para a aula não ficar longa, caso alguém queira, deixa aí nos comentários. Tá? Então, diagonal do quadrado é igual a lado raiz de 2. E a altura do triângulo equilátero só pode ser o triângulo, a altura de qualquer triângulo retângulo. Na verdade aqui, pessoal, não é triângulo retângulo, é triângulo equilátero, tá? Então, triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero, porque aí os três lados são iguais, é dada por essa fórmula. O H, a altura, é igual a lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Ok, pessoal? Então, eu tenho a diagonal do quadrado relacionado com o seu lado, e eu tenho a altura do triângulo equilátero relacionado com o seu lado. Ok, pessoal? Bom, agora então nós vamos para os exercícios usando ali as fórmulas que a gente viu. Reforçando, lembrando aqui que a ideia dessa aula não é demonstração de fórmula. É a gente fazer os exercícios para preparar vocês aí para o Enem e para o vestibular. Ok? Bom, e um triângulo retângulo, então eu tenho um triângulo retângulo. Na maioria das questões você não há necessidade de desenhar, mas aqui eu vou desenhar para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, triângulo retângulo. Então, vamos imaginar um triângulo retângulo aqui. A hipotenusa mede 50, então eu já sei que a hipotenusa mede 50, e um dos catetos mede 30. Vou escolher esse cateto, poderia escolher outro, tanto faz. Qual é a medida da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa? Bom, aqui, vou até mudar essa figura, pessoal. Vou fazer essa figura de outra maneira para ficar mais fácil aqui. Então, vamos imaginar um triângulo retângulo aqui e reto aqui, ok? Então, eu vou ter a altura aqui, porque ele está falando de projeção ortogonal, então vou traçar a altura, ok? Então, eu tenho que a hipotenusa aqui mede 50 e tem que um cateto, vou escolher esse cateto, tanto faz aqui, tá? Escolher esse cateto como 30. Ele quer qual a medida da projeção ortogonal desse cateto. Qual cateto? Cateto que mede 30. Então, ele quer a projeção ortogonal aqui. Ó. Então, ele quer essa medida aqui. Ó. Simples assim. Que a gente, lá na fórmula, a gente chamou de N. Bom, o que a gente viu nas fórmulas? Que cateto ao quadrado, então, cateto ao quadrado é igual ao quê? A sua projeção vezes a hipotenusa. O cateto aqui é 30, então 30 ao quadrado é igual a sua projeção, que é o que a gente quer descobrir, vezes 50, que é a hipotenusa. Bom, esse 50 está multiplicando, vai passar dividindo, então N vai ser o quê? 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30, isso tudo dividido por 50. Você corta esse zero com esse zero, então eu vou ter que o N é igual a 30 vezes 3 sobre 5. Mais 30 dividido por 5 dá 6. Portanto, eu vou ter que N é igual a 6 vezes 3, que é igual a 18 centímetros. Ok? Então, essa projeção aqui mede 18. Simples assim, pessoal. É memorizar as fórmulas e usar as fórmulas tranquilamente. Tá? Quem sabe as fórmulas aqui, é tranquilo. É só lembrar que quando eu estou usando cateto e projeção, é cateto ao quadrado igual a projeção vezes a hipotenusa. Faz ali, pega os valores, coloca na fórmula e aí é só resolver. Ok, pessoal? Então, esse exercício 1 aí, essa projeção mede 18 centímetros. Agora, exercício 2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 16 e a altura relativa à hipotenusa mede 3 raiz de 7, quanto mede as projeções ortogonais de cada cateto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá desenhar aqui triângulo retângulo. Então, vou desenhar mais ou menos dessa maneira aqui, que é a maneira mais tradicional que parece. Isso aqui, pessoal, poderia ser desenhado de qualquer jeito, tá? Não de qualquer jeito, né? Um triângulo retângulo em qualquer posição. Mas aqui é uma posição mais tradicional, digamos assim, de aparecer, tá?
mas poderia estar em outra posição. Era só identificar o ângulo reto e os catetos, a hipotenusa. Então, um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 16. O ângulo reto é esse aqui em cima, a hipotenusa é aqui embaixo, então isso tudo aqui mede 16. E a altura relativa à hipotenusa mede 3 raiz de 7, ok? Quanto mede as projeções. Então, ele quer o valor de m e de n. Pessoal, aqui é o seguinte. Eu não tenho um cateto, tá? Não tenho os catetos, porque se eu tivesse os catetos, tranquilamente eu teria ali pela relação do cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. Facilmente eu descobriria essas hipotenusas. Se eu tivesse outro cateto, por teorema de Pitágoras, eu descobria o outro cateto, né, o terceiro lado, e também ficaria fácil. Mas eu não tenho. Então eu vou ter que trabalhar aqui com com outras fórmulas. Nós temos a fórmula da altura, que é a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra, e também tem que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa vezes a altura, isso é igual a um cateto vezes o outro. Bom, então são essas fórmulas que a gente tem. A gente tem altura e hipotenusa, então essas fórmulas que a gente tem para usar. Lembrando, pessoal, que a hipotenusa ela é dada pela soma de n mais n, ou seja, as projeções somadas dá o valor da hipotenusa, tá? Pessoal, a ideia aqui é a gente montar sistema, tá? Então, eu tenho que a hipotenusa é igual à soma das projeções. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei que a hipotenusa mede 16 porque ele deu aqui no enunciado. Então, vou fazer aqui 16 igual a m mais n. Então, vamos colocar o m em evidência. Então, vai ficar 16 menos m é igual a m. Ok? O que eu vou fazer aqui? Vou substituir nessa equação aqui. Bom, a altura ele deu. Então, a altura vai ser 3 raiz de 7. 3 raiz de 7 ao quadrado. Isso é igual a m. E a gente vai substituir m por quem? Por 16 menos n vezes n, porque é m vezes n, e o m aqui eu coloquei, eu fiz aqui, isolei m aqui, tá? E fiz o método da substituição nesse sistema aqui. Bom, agora é desenvolver isso aqui. Vou puxar para cá. Vai ficar 3 ao quadrado e raiz de 7 ao quadrado, isso é igual. E fazendo aqui o chuveirinho, vai ficar 16n, menos vezes mais, menos, n vezes n, n ao quadrado. Aqui 3 ao quadrado é 9. Aqui eu tenho a raiz de 2 aqui, elevado ao quadrado. Então, posso cortar esse 2 com esse 2, como o 7 é positivo sem problema. Então, vai ficar 9 vezes 7, isso é igual a 16n menos n ao quadrado. Okay? Jogando tudo para o primeiro membro, eu vou ter n ao quadrado menos 16n, 9 vezes 7, 63, mais 63, isso é igual a zero. Então, tem uma equação do segundo grau aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer por soma e produto. A soma é menos b sobre a, então vai ficar menos 16, menos 16 sobre 1, menos vezes menos mais 16 dividido por 1 dá 16. E o produto vai ser 63 sobre 1, que é igual a 63. Então, eu tenho que pensar em dois números que, somados de 16 e multiplicados de 63. É exatamente o 9 e o 7. Ó. Então, aqui nós estamos descobrindo um n. Então, eu vou ter que n1 pode ser o 9 e o n2 pode ser o 7. Ó. 9 mais 7 é 16, 9 mais 7 é 63. Tá? Aqui, pessoal, vai ter bom, aqui eu posso escolher qualquer valor de n, porque os dois são positivos. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com medidas, tá? Geometria, plano. Se for uma medida aqui, uma raiz for negativa, você descarta. Como as duas é positiva, eu posso escolher qualquer uma. Mas olha que interessante. Se eu escolher, aliás, vamos fazer nessa aqui. Se eu escolher o n como 9, então eu vou ter que 16 menos 9, isso é igual a m. 16 menos 9, isso vai ser 7. Portanto, m vai ser 7. E se eu escolher o n como 7, eu vou ter que vai ser 16 menos 7, isso é igual a m. 16 menos 7 igual a 9.
m igual a 9. Então, repare que vai alternar. Se eu escolher o n igual a 9, o m vai ser 7. Se eu escolher o n como 7, o m vai ser 9, porque a soma tem que dar 16. Então, as projeções são, escrever aqui, ó, as projeções são 7 centímetros e 9 centímetros. Então, está aí as projeções. 9 centímetros e 7 centímetros. Está aí as projeções. Então, a ideia aqui, pessoal, era usar essa fórmula, né? A altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra, e lembrar que a hipotenusa é igual à soma das projeções. Então, você monta o sistema. No caso, isola aqui o m ou o n, né? Você escolhe quem você quer isolar, e depois substitui nessa aqui, chega no valor de uma letra, e depois volta e acha o valor da outra. Claro que aqui acabou sendo alternado, né? Você alterna ali entre n e m. Ok, pessoal? Então, essa é a questão 2. A questão 3 diz o seguinte: a hipotenusa de um triângulo mede 10 metros e o menor cateto mede 6, quanto mede a projeção de cada cateto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar aqui um triângulo. Então, mais ou menos assim. Cateto, ele está falando em projeção, então vamos também traçar a altura, tá? Ângulo reto aqui em cima. Bom, a hipotenusa mede 10, então isso tudo aqui mede 10, tá? E o menor cateto mede 6, quanto mede a projeção de cada cateto sobre a hipotenusa. Aqui, pessoal, a gente pode pensar o seguinte: a gente já consegue calcular essa altura aqui, ó, essa projeção, porque, ó, vamos chamar essa projeção de n. Então, como que eu calculo isso? Cateto ao quadrado, 6 ao quadrado, é igual a projeção, a sua projeção vezes a hipotenusa. Bom, o cateto ao quadrado é 6 ao quadrado é 36, n vezes 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, e 36 dividido por 10, dividir por 10 é só andar a vírgula com uma casinha para a direita, a vírgula está no final, vai aqui. Portanto, a resposta é 3,6 centímetros. Pessoal, e a outra projeção não precisa descobrir o valor do outro cateto. Até você conseguiria descobrir por teorema de Pitágoras, tá? Aliás, é um triângulo tranquilo, porque tem o triângulo lá fundamental, né? Com os lados 3, 4 e 5, né? Hipotenusa 5, os catetos 3 e 4. E aqui, por semelhança de triângulo, é só a gente aplicar aqui a proporção. Tá vendo que está tudo multiplicado por 2, então esse outro cateto é 8. E aí daí eu conseguiria descobrir o m, a outra projeção. Mas pense o seguinte, pessoal. A hipotenusa, vou até fazer do lado de cá. A hipotenusa, o A, é igual ao quê? M mais N. A hipotenusa ele deu, mede 10. O N aqui a gente descobriu, então é mais o quê? 3,6. Portanto, o N vai ser o quê? 10 menos 3,6. Esse vai ser o valor de N. Portanto, o N vai ser 6,4, certo? 6 mais 4, 10. Vão 1 com 3, 4 com 6, 10. Então, está aí, 10. Então, a N, no caso aqui é M, né? M aqui vai ser 6,4 centímetros, tá? Então, quanto mede a projeção de cada cateto? Então, os valores são 3,6 centímetros e 6,4 centímetros. Esses são os valores das projeções desse cateto sobre a hipotenusa. Ok, pessoal? Pessoal, vamos fazer então aqui a quarta questão dessas relações métricas no triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, cujos catetos medem raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 4, a hipotenusa mede. Pessoal, aqui é usar o teorema de Pitágoras. Eu vou ter um triângulo retângulo qualquer. Ele quer o valor da hipotenusa, então ele quer o valor de A. Um cateto mede raiz de 3 e o outro mede raiz de 4. Pessoal, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser... Pessoal, muita atenção aqui. Aqui, como é positivo, pode cortar. Então, atenção a esse detalhe. Aqui a raiz de 3 ao quadrado é elevada ao quadrado. Então, por que eu posso cortar? Porque vai ser raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso dá raiz quadrada de 9, que por sua vez é 3. Portanto, eu posso vir direto aqui, cortar esse 2 com esse 2, sobra só o 3. E aqui eu corto
esse 2 do índice, porque a raiz quadrada é com esse 2 do expoente, sobra só o 4. Portanto, a ao quadrado vai ser 3 vezes 4, 12. Bom, agora eu tenho que tirar a raiz aqui. A raiz vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 12. Só que, pessoal, a raiz quadrada 12 você pode reescrever como 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Portanto, vai ser mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, 2 raiz de 3. Quando você tem essa raiz aqui, ó, você pode fazer assim, raiz quadrada vezes, raiz quadrada de 4 vezes 3, você pode fazer raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada, só multiplicação. O pessoal some produto não pode fazer isso, mas na multiplicação você pode. Você pode dividir em duas raízes. Então, a raiz quadrada de 4 é a raiz quadrada de 3. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 3 fica sendo a raiz quadrada de 3. Como é positivo, pessoal, porque eu estou trabalhando aqui com geometria plana, as medidas são positivas, eu descarto o negativo, então vai ser a hipotenusa 2 é a raiz quadrada de 3, tá? Esse é o valor da hipotenusa. Essa é a opção e não tem o que fazer, tá? A hipotenusa 2, a raiz quadrada de 3, essa raiz quadrada de 3, na maioria dos exercícios vai ficar ali indicado. A não ser que o exercício, geralmente se pedir número com vírgula, eles vão dar ali, use raiz quadrada de 3 como 1,7, ou dado que a raiz quadrada de 3 é 1,7, tá? Se não der, deixa esse valor. Se for de marcar, claro. Se tiver ali a opção, não é muito comum cobrar que o aluno lembre disso, mas se você, de qualquer maneira, tem esse valor na cabeça. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, então vamos escrever isso aqui. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4 e raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7, tá? Então, mas geralmente quando dá número com vírgula, eles dão esses valores para você substituir e resolver. E se não der, vai ficar como a raiz quadrada de 3 mesmo, tá? Que é o mais comum. Ok, pessoal? Então essa é a resposta do exercício 4. Exercício 5. Qual é o perímetro do quadrado em que a diagonal mede 3 raiz quadrada de 6? Aí eu tenho que lembrar daquelas fórmulas. Eu tenho a fórmula da diagonal do quadrado, que é o quê? Diagonal do quadrado é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Ele quer o perímetro. Para ter o perímetro, eu preciso do lado. Ele já deu a diagonal, então é só substituir. 3 raiz quadrada de 6 é igual ao lado raiz quadrada de 2. Bom, isolando aqui o lado, vai ficar 3 raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2, porque a raiz quadrada de 2 está multiplicando, passa dividindo. Aqui, pessoal, na divisão, eu posso fazer um raizão, que vai ficar 6 sobre 2, tá? E 6 dividido, como é o mesmo índice, eu posso fazer isso. Como 6 dividido por 2 é 3, vai ficar 3 raiz quadrada de 3, ok? Esse é o valor do lado, tá? Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Como é um quadrado, 4 lados iguais, então o perímetro, que a gente representa por 2π, vai ser o quê? 4 vezes 3 a raiz quadrada de 3. Portanto, vai ser 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 raiz quadrada de 3 é o perímetro aqui desse quadrado. Ok, pessoal? Então, 12 raiz quadrada de 3 é o perímetro. Questão 6. Num triângulo retângulo, a medida de um cateto é metade da medida da hipotenusa. O quociente da medida do outro cateto pela medida da hipotenusa é... Pessoal, aqui é uma questão mais enjoadinha para a gente trabalhar, tá? Então, vamos fazer aqui a questão. Bom, primeiro vamos começar... Não há necessidade do desenho, mas eu vou desenhar aqui para ficar mais claro, né? Vamos desenhar aqui diferente um pouco. Aqui. Então, ele diz o seguinte. No triângulo retângulo, a medida de um cateto... Então, é metade da hipotenusa. Então, se eu chamar a hipotenusa de A, o cateto vai ser A sobre 2. E ele quer o terceiro cateto. E ele quer... A gente precisa então descobrir esse terceiro cateto que eu vou chamar de X. Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Vamos montar teorema de Pitágoras. Então, vai ser A ao quadrado. A medida do cateto é a metade da hipotenusa. Então, vamos montar aqui um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui é 2. Bom, isolando x, tudo que não é x vem aqui para o primeiro membro, então vai ficar a ao quadrado mais. Isso aqui, ó,
esse expoente 2 vem para cima do A e para cima do 2. Então, A elevado a 2 A ao quadrado e 2 elevado a 2, 4. Isso é igual a x ao quadrado. Pessoal, aqui ó, eu tenho uma fração, então eu vou tirar o MMC. Aqui é 1, aqui é 1, MMC entre 4 e 1 é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4, vezes A ao quadrado, 4 ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, vezes A ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x ao quadrado. Toda vez que eu tenho um sinal de igual, uma equação, faço MMC. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, eu cancelo esse denominador. Tá? Portanto, eu vou ter 4 ao quadrado mais A ao quadrado, 3. Aqui, pessoal, ó, um detalhe aqui. Quando eu passei aqui, ó, esse para cá, ele tem que ficar negativo aqui, pessoal. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei isso aqui que estava positivo e passei para o primeiro membro. Estava somando, então passa subtraindo. Bom, agora sim. 4 ao quadrado menos A ao quadrado, 3A ao quadrado, igual a 4x ao quadrado. Puxar aqui para cima. Então, eu vou ter o seguinte aqui. Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 3A ao quadrado dividido por 4. Então, x vai ser mais ou menos raiz disso tudo aí, tá? Sobre 4. Raiz de A ao quadrado como é multiplicação e divisão, eu posso fazendo separadamente. Então, raiz de A ao quadrado, raiz de 3 não tem o que fazer e raiz de 4 é 2. Está aqui a solução. Como é medida, eu descarto a solução positiva, então negativa. Então, vai ficar A sobre 2, ok? Esse é o outro cateto, tá? Outro cateto. Bom, agora ele quer o quociente desse outro cateto pela hipotenusa. Vou trocar aqui de cor. Então, ele quer o quociente que é A raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? O A, tá? Então, fazendo essa divisão aqui, vai ficar A raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração. Uma divisão vira multiplicação e inverte a segunda fração. No caso aqui, a fração que está embaixo. 1 vem para cima, o A vem para baixo. Pessoal, eu venho aqui e corto esse A com A, porque é multiplicação, e resolvo. Raiz de quadrado de 3 vezes 1 é raiz quadrada de 3. 2 vezes, aqui sobrou 1, 2 vezes 1, 2. Aqui está o quociente do outro cateto sobre a hipotenusa. E não tem nas opções. Aí que a questão fica um pouco mais complicada, porque até aí você conseguiria chegar tranquilamente fazendo essas manipulações algébricas, tá? Aqui é o seguinte, eu tenho que olhar aqui e ver qual a opção que vai se encaixar nisso aqui, porque o resultado é raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que aqui o examinador fez uma manipulação de raiz quadrada de 3 sobre 2 para chegar a um desses números aí. E claro, só chega a um desses, tá? Pense o seguinte, pessoal, tem 2 aqui. Então, como é uma questão de vestibular, você vai por eliminação. Como eu tenho um 2 aqui, vamos eliminar essa e vamos... bom, essas outras 3 a gente não consegue eliminar. Então, a gente eliminou 2, tá? Agora, vamos analisar. Esse 2 está dividindo, tá? Esse raiz quadrada de 3 aqui, pessoal, eu posso reescrever da seguinte maneira. Esse raiz quadrada de 3, lembra, eu tenho um índice 2 aqui e tenho um expoente 1. Lembra, transformar de raiz. A gente tem aula aí no canal sobre radiciação. Quem está aqui dentro vem para cima e quem está aqui fora vem para baixo. Ou seja, eu vou ter 3 elevado a 1 meio sobre 2. Ok? Então, esse 2 está dividindo. Ele não pode vir simplesmente para cá multiplicando sem mudar nada. Então, eu cancelo. Não tem como. Se ele está dividindo, para eu transformar numa multiplicação, tem que fazer outras manipulações. Aqui ele só repetiu 3 elevado a 1 meio. Tá? Então, não é. Então, a gente vai ficar nessas duas soluções, nessas duas opções. Tá? Eu vou ter que manipular isso aqui e ver se eu consigo chegar a algo parecido com esse. Tá? Vamos fazer a letra D aqui. Então, vamos fazer a manipulação com a letra D. Deixa eu subir um pouquinho mais a tela. Vamos fazer essa manipulação. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar essa letra D e vou manipular. Aqui, ó, pense o seguinte. Eu tenho 3 vezes. Aqui, 2
esse 3/6 eu vou transformar em raiz quadrada de 3 elevado a menos 1. Pessoal, elevado a menos 1, tudo que está dentro do parênteses é elevado a menos 1. Elevado a menos 1 é você inverter. Então, aqui tem uma fração. Para transformar uma fração, eu coloco 1 embaixo. E como que eu elevo um expoente negativo? Eu inverto. 1 está embaixo, vem para cima. E 2, a raiz quadrada de 3, está lá em cima, vem para baixo. Tá? Elevado ao expoente 1 positivo, mas elevado a 1 é 1 mesmo. Bom, então isso vai ficar 3 vezes 1. Embaixo 2 a raiz quadrada de 3. Não chegamos a isso ainda, mas aqui tem um detalhe. Essa raiz quadrada de 3 nós vamos racionalizar. Então nós vamos multiplicar por raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. 3 vezes a raiz quadrada de 3, 3 a raiz quadrada de 3, 2 vezes. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Só que aqui, pessoal, olha que interessante. Esse 3 com esse 3 eu corto. Então, eu vou ter, simplificando isso aqui, eu vou ter que a raiz quadrada de 3 sobre 2. Exatamente o que eu tinha aqui. Então, essa é a opção correta. Tá? Vou até trocar de cor aqui para marcar. Então, essa é a opção correta, a letra D. Essa outra aqui, se a gente fazer aqui, não é a resposta, porque quando eu fazer a manipulação dessa aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes. Aqui elevado a 1 meio vai ser o quê? Vou inverter, porque é expoente negativo. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1 meio. Portanto, eu vou ter 2 vezes a raiz quadrada de 1, que é 1, raiz quadrada de 3. Só que vai ficar, aqui inverteu, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 3. E não é raiz quadrada de 3 sobre 2, está invertido. Então, por isso que não é essa letra. Então, também cancela ele. Então, a única opção correta é a letra D. Mas, claro, precisava fazer toda essa manipulação. Então, além de você saber trabalhar com o Teorema de Pitágoras, você tinha que trabalhar com radiciação, fazendo essa manipulação algébrica para chegar nesse valor. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado dessa questão 6, tá? É a opção D. Vamos, então, fazer esse 7º exercício aqui. Qual é a medida da diagonal de um quadrado de área igual a 25? Então, eu tenho que diagonal é igual ao lado raiz quadrada de 2. Eu não tenho nem um lado nem a diagonal. Ele quer a diagonal, né? Então eu não tenho, e eu preciso do lado. Ele deu a área. Como que eu faço, dando a área de um quadrado, descobrir o lado? É só lembrar o seguinte: a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. A área ele deu 25. Então vai ficar 25 igual a L ao quadrado. Então, o L vai ser o quê? Raiz mais ou menos raiz quadrada de 25. O L vai ser mais ou menos 5. Como é medida, a gente descarta a negativa. 5 centímetros é o lado. Bom, agora a diagonal ficou fácil. Como que eu calculo a diagonal? A diagonal vai ser o quê? Igual ao lado a raiz quadrada de 2. O lado a gente achou que é 5. A raiz quadrada de 2 centímetros. Tá aí a diagonal, tranquilo. Tá, pessoal? Um exercício bem tranquilinho de fazer. Aqui, pessoal, dá para fazer de cabeça, né? A raiz quadrada, dada a área de um quadrado, para achar o lado é só tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5 e diagonal é igual ao lado da raiz quadrada de 2, portanto 5 a raiz quadrada de 2. Ok, pessoal? E agora nós vamos para o último exercício aí dessa aula aí de relações métricas e de teorema de Pitágoras. Ok, pessoal? A altura de um triângulo equilátero é igual a 7 raiz de 3 centímetros. Quanto mede o seu lado? Aí eu tenho que lembrar da fórmula, tá? Qual que é a fórmula? A altura de um triângulo equilátero é igual a lado raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, a altura ele já deu, 7 raiz quadrada de 3, aqui é meu H, portanto é só substituir. 7 raiz quadrada de 3 é igual a lado vezes a raiz quadrada de 3, isso sobre 2. Multiplicando com o exato, aqui tem 1, então é a igualdade de razões, multiplica com o exato. Vai ficar 2 vezes 7 raiz de 3. Esse raiz de 3 está multiplicando. Desce aqui dividindo. Igual a L. Portanto, eu vou ter que o lado é igual ao quê? Esse raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3 corta. Então, eu vou ter 2 vezes 7 aqui. Portanto, o lado vai ser 2 vezes 7, 14. 14 centímetros. Portanto, pessoal, o lado aí desse triângulo equilátero mede 14. Se eu tivesse o lado, por exemplo, se eu quiser fazer a prova, vamos fazer aqui, vamos ver se é verdade. Vou pegar aqui outra cor. Eu queria descobrir a altura dada o lado. O lado é 14. Então, ficaria 14, porque é lado raiz de 3 sobre 2.
14, como é uma multiplicação, posso simplificar aqui. 14 dividido por 2 dá 7. 7 raiz de 3, como ele tinha dito aqui no início. Ok, pessoal? Então está correto. Então, o lado desse triângulo equilátero é 14 centímetros. Ok, pessoal? Pessoal, então a gente está terminando essa primeira aula, tá? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai ver aí sobre seno, cosseno e tangente, aí, tão temido aí pela maioria dos alunos, mas que é bem tranquilo de se ver. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Quero agradecer então a todos aí que ficaram até esse momento, que viram o vídeo todo para prestigiar esse canal, para me incentivar a continuar produzindo aulas, tá? Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários, sugestões, críticas também, não deixa de passar aí nos comentários, tá, pessoal? Agradecer novamente por ter ficado, por ter assistido esta aula, espero que tenham aprendido e fique com Deus, um abraço, até a próxima.